Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser eu falando sobre os meus piercings. Eu vou falar pra vocês aqueles que deram certo, como eu fiz, e como eu fiz aqueles que deram errado. Eu vou contar pra vocês o processo de cada piercing, né? Como é que eu fiz pra furar, se foi escondido, se não foi. E também vou falar sobre um piercing que deu errado, né? Que teve um piercing que deu errado. E teve outro que eu achei feio e não quis mais colocar ele de volta, entendeu? No último vídeo que eu postei, eu falei que eu tinha 7 piercings, mas na verdade eu tenho 8, tá? É porque eu falei só os da orelha e esqueci do nariz. Então eu tenho 8, não 7. Eu acho que eu esqueci o do nariz. O primeiro piercing que eu fiz foi o piercing do nariz, esse aqui. Eu não sei quantos anos eu tinha. Eu acho que eu tava no meu ensino médio já. Eu devia ter uns 15 anos de idade. Eu fiz sozinha, eu mesma furei, peguei uma agulha, aquelas de costura. Foi aquelas mesmo. Peguei, esterilizei, né? Peguei a panela da minha mãe, taquei água, botei no fogo, esperei ferver a água, botei a agulha dentro da água e esperei lá um pouquinho. E aí depois eu peguei, ó, pá, furei. Gente, demorou pra furar. Meus olhos começaram a lacrimejar, eu chorei de raiva. Teve uma parte que ficou muito duro, eu não sei se é porque a agulha de costura, ela fica escorregando, né? Mas, gente, ficou muito duro. E aí, eu não fiz nada direito, porque foi muito rápido, sabe? Eu pensei em fazer, eu já queria fazer, só esterilizei a agulha mesmo. Não lavei minhas mãos, não botei luva, não fiz nada, sabe? E eu tava descolorindo, e aí o pozinho do negócio, o pó descolorante caiu aqui um pouco. E eu comecei a espirrar, espirrar, espirrar. Ixi, Maria, eu tive que lavar meu nariz, o negócio foi feio. Aí saiu um pouquinho de sangue também. Mas aí eu furei e foi isso. Aí depois, aí eu furei, quando eu furei eu botei aquele brilhinho, sabe? E não é aquele brilhinho que faz assim e assim, não. Não é aquele brilhinho que tem uma volta assim, não. É aquele brilhinho reto, sabe? Como se fosse um brinco. Porque eu fico com medo de botar ele, porque tava muito recente, né? Então eu fiz escondido. Eu ia pra escola, botava na escola, tirava em casa. Gente, eu furei esse piercing escondido. Meus pais não deixavam eu ter piercing. Eu não sei como foi que eles descobriram esse piercing. Eu não sei se eles viram eu usando ou se eles viram só o furo, assim, sabe? Eu não sei, eu não lembro. Ou se foi alguém que me dedurou, eu não lembro quem foi. O segundo furo que eu fiz, gente, foi um furo aqui na boca. Eu acho que o nome dele é Smile, né? Ai, gente, eu não sei o nome desse piercing. É um aqui que você botava aqui, ó, aqui, ó, aqui em cima, aí ficava ele aqui caído aqui, ó. Que teve um tempo que tava na modinha esse piercing. Ai, gente, eu não sei o nome dele, mas não sei se é Smile, não sei. Você acredita que até hoje é furado aqui? Eu furei ele escondido também, sozinha. Do mesmo jeito que eu furei o nariz, eu furei ele. Peguei uma agulha, esterilizei, botei aqui e furei. Ele foi mais rápido que o do nariz, mas doeu bastante também, né? Aí com o tempo eu peguei e deixei ele de lado, porque eu comecei a não gostar mais dele não, sabe? Desse piercing não, comecei a achar feio. Gente, agora que eu me lembrei que a ordem tá errada, porque eu considero esse segundo furo como piercing. E esse segundo furo aqui foi o primeiro que eu fiz. Foi esse segundo furo aqui, e aí desse lado também eu tenho o segundo furo, ó. Eu considero isso um piercing e foi a primeira coisa que eu fiz. Aí foi a primeira, aí depois segunda e depois terceira, tá? Foi assim. Aí deixa eu contar da primeira aqui, do segundo furo. O segundo furo minha mãe deixou eu fazer. O primeiro furo eu tinha desde quando eu era pequena e o segundo furo minha mãe deixou eu fazer. E aí ela me levou numa farmácia e na farmácia tinha aquelas pistolinhas. E aí furou e ficou assim de boa. Não doeu muito não, sabe? Não doeu nada, eu acho. Não doeu quase nada. Muito bom aquela pistola. Eu nem sei se hoje em dia eu uso aquelas pistolinhas mais, mas era muito bom. E o segundo furo minha mãe deixou porque ela também tinha o segundo furo, sabe? Quarto furo. Quarto furo foi esse tragos aqui, ó. Essa parte aqui. Eu furei primeiro. Eu tenho nos dois, ó. Só que eu furei primeiro esse. Aí eu furei esse aqui. Eu não lembro. Ah, lembrei. Tinha um amigo da minha escola que ele usava. Aí eu, com o trem no toba, queria fazer esse furo. Minha mãe não tinha deixado eu usar o do nariz e nem o da boca. E aí eu queria furar o quê? O trago.
Tragos, exatamente. Só que o do Tragos eu não tinha coragem, nunca me deu coragem de furar escondido e sozinha. Porque eu tinha muito medo. E até hoje eu tenho muito medo, tá? Não faço mais nada sozinha, gente. Agora tem que ser tudo um profissional. E eu perguntei pra ele, onde é que tu fez? Ele falou o lugar que ele tinha feito, né? Aí eu falei, mas como é que tu conseguiu fazer se tu tem pouca idade? A tua mãe deixou? Aí ele falou assim, na minha mãe não deixou. Ela vai descobrir depois só. Só depois de um tempo que ela vai descobrir. E eu falei, como é que tu conseguiu fazer se tu é menor de idade, né? Não, é só você chegar lá e falar que já tá completando 18 anos, falta um mês pra você completar 18 e eles deixam. Só que eu acho que eu fui com alguém, eu não lembro quem foi comigo. Eu não lembro de verdade, eu não sei se eu fui sozinha. E aí eu furei essa parte aqui com um profissional mesmo. Eles passaram uma pomadinha aqui, sabe? E não doeu, vocês acreditam? E foi um menino de o quê? Da minha idade praticamente, pra furar minha orelha. Aí eu falei assim pra ele, tudo. Eu falei assim pra ele, você tem certeza que você consegue fazer isso? Eu falei, tu já furou quantas orelhas ele falou as orelhas que ele tinha furado, né? Aí me deu mais confiança, assim, um pouco, sabe? Mas um menino da minha idade pra furar minha orelha, tá entendendo? Aí eu, né? Tipo assim, meu Deus. Mas não doeu, foi muito de boa. Foi tranquilo, sabe? Eu não sei que pomada foi que ele passou, mas foi muito tranquilo. Aí a minha mãe deixou eu usar o piercing do nariz só que ela não deixava eu usar essas argolas aqui, que ela achava muito feio. Ela só deixava eu usar aqueles brilhinhos, sabe? Que ela falava que é bonito, esse daqui era feio. E, gente, o do nariz, ele deu uma queloidezinha, só que foi por dentro, sabe? Do nariz. De vez em quando dá umas queloides até hoje, às vezes, assim, porque às vezes a gente cutuca o nariz. Às vezes a gente cutuca o nariz, aí acaba machucando, porque tipo o piercing fica roçando assim, sabe? Aí fica criando uma queloidezinha assim por dentro, mas não é sempre não. É tipo uma vez por ano ou duas vezes por ano cria uma queloidezinha assim, como se fosse uma espinha assim por dentro e depois sai, sabe? Aí foi só isso de queloide que deu, mas desapareceu. E o daqui da boca não deu queloide nenhuma. O daqui também, nem o primeiro piercing, nem o segundo tem queloide também. E o do Tragos também não tinha dado queloide. Também minha mãe também não deu nem oportunidade de dar queloide, né? Porque ela já tinha mandado eu tirar. Acho que não tinha nem 3 dias que eu tinha colocado. E ela tinha mandado eu tirar. E passou uns meses, né? Acho que passou 2 meses. Aí chegou meu aniversário. Aí ela pegou e falou bem assim: o que você quer de aniversário? Eu falei que eu não sabia. Porque sempre que ela me perguntava isso, eu não sabia o que eu queria, sabe? Aí ela falou assim: você quer botar o piercing aqui no Tragos? Vocês não estão entendendo, não. Não, eu vou falar de novo. Vou falar de novo. Ela tinha mandado eu tirar o piercing 2 meses atrás. E aí, quando foi no mês do meu aniversário, ela falou: você quer colocar o piercing do Tragos? Tá entendendo agora? Achei um absurdo. Eu olhei assim pra cara dela. Eu olhei assim, eu falei, eu não acredito não. Porque eu fiquei pensando assim, acho que eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, deixa eu te falar, como é? Eu não entendi. Eu falei, deixa eu não tô entendendo. Aí ela, não, eu falei pra você tirar, mas agora se você quiser colocar, você pode colocar. Aí eu falei assim, mas se tivesse deixado antigamente, se tivesse deixado há 2 meses atrás, hoje já tava cicatrizado. E agora eu vou ter que furar de novo pra ter o negócio. Eu não quero mais não. Aí eu falei assim pra ela, só se eu furar aqui e aqui. Eu falei alguma coisa assim, eu não tô lembrada. Eu não sei se ela lembra, mas eu acho que eu falei assim, mãe, eu vou furar de novo, vou ter que sentir a dor de novo. Só se eu furar agora, se eu fizer 2 piercing pra compensar, vou fazer um aqui e outro aqui. Aí eu fiz esse aqui e esse aqui junto, ó. É por esses 2 no mesmo dia. Aí foi minha mãe que me levou. Esse não foi escondido, graças a Deus. Foi minha mãe que me levou num estúdio que tinha ali perto da casa dela. E aí eu fui lá e fiz. Eu furei e não doeu muito não, gente. Eu vou falar pra vocês que não doeu muito. Eu não achei que doeu muito não, sabe? Mas com esse profissional de perto da casa da minha mãe, doeu mais do que com o profissional que eu tinha feito antes, sabe? Porque esse profissional da minha mãe, que a minha mãe me levou, ele não colocou nada, não colocou pomada nem nada. Já o outro profissional que eu tinha ido antes, ele tinha colocado uma pomada. Então, com esse da minha mãe, que eu fui com a minha mãe autorizando, doeu muito mais. Doeu muito mais, mas assim, não doeu tanto igual o próximo piercing que eu vou falar agora, que é esses 2 aqui, ó. Esses 2 que eu considero como 2, né? Mas é um, ó. Esse aqui doeu muito, extremamente, esse daqui do transversal.
E esse aqui da hélice, misericórdia. É hélice, né, gente? Isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Que foi isso? Gente, doeu. Doeu demais. Eu não lembro se minha mãe sabia que eu ia furar ou se eu fiz escondido. Mas eu acho que eu fiz escondido esse aqui, ó. E quando minha mãe viu, ela também não brigou, não. Mas eu fiz escondido, eu acho. Eu fui com a minha avó pra fazer. Com a minha avó, pai de mãe. E aí, meu Deus do céu, eu furei assim, ó, aí começou a jorrar sangue. Tipo, eu tava conversando aqui normal com a pessoa e começava a jorrar sangue. Eu nem sentia que tava jorrando sangue, aí a outra pessoa, a pessoa que tava conversando comigo ficava assim, ó. Tipo assim, sem palavras, sabe? Aí um dia eu fui pra casa da minha avó, pai de pai, né? Aí o meu primo tava conversando comigo, aí ele ficou, te juro, ele ficou assim, ó. Sem palavras. Aí o que que foi, menino? Aí ele, a sua orelha. Eu falei, o que que tem minha orelha? Ele, o seu... Aí eu passei a mão assim, ó, cheio de sangue. Cheio de sangue na minha orelha. Esse aqui foi o que mais doeu, foi o que mais me deu problema. Eu pensei que eu ia ter que tirar ele de tanto sangue que tava saindo, gente. Juro pra vocês. E o último, que é esse daqui da hélice, doeu também, como eu já falei pra vocês. Doeu demais, foi de lascar também. Nada comparado a esse aqui do transversal, mas também foi de lascar. Aí, gente, esse aqui da hélice, ele, igual os outros, ele também deu granuloma. Deu granuloma e deu outro nome, que eu não sei se é a mesma coisa. Esqueci o nome, velho, do negócio. Vocês não acreditam? A minha mãe, um dia, pegou e falou que queria furar a orelha. Não sei o que que deu. Não sei. Vocês também não sabem? Bati no meu óculos. Vocês também não sabem? Nem eu não sei o que aconteceu. Do nada, aconteceu que a minha mãe chegou em mim e falou que ia furar a orelha. Me mandou os modelos. Falei, mãe, eu só acredito vendo. Aí eu fui lá com ela, né, pra ela furar a orelha dela. E aí aproveitei e furei esse aqui. Minha mãe perguntou se eu queria furar algum. Aí eu furei esse aqui. Fui junto com ela pra furar. E a minha mãe hoje em dia, gente, ela tem mais piercing do que eu na orelha, vocês acreditam? Ela não deixava antes, mas hoje em dia ela tem mais piercing do que eu. Acho que ela tem 2 piercings a mais do que eu na orelha, ou é 3. Se eu falar que eu senti mais dor no tragus do que nesses 2 aqui, eu tô mentindo, tá? Tô mentindo mesmo. Quando eu fui furar sozinha os meus piercings, eu não colocava gelo nem nada. O único que deu um pouquinho de pomada, o único que passou pomada foi a primeira vez que eu fui furar esse aqui e depois nunca mais, que eu tive que furar a segunda vez e foi no seco mesmo, sabe? Aí, gente, quando eu fui fazer esse piercing aqui, da hélice, junto com a minha mãe falou assim pra mim, você não tem vontade de fazer piercing no umbigo? Você não acha bonito? Por que você não quer fazer? Por que você não faz logo? A minha mãe falando isso. Aí eu peguei e falei, vou fazer, né? E aí, gente, eu fiz. Quase eu morro. Meu Deus do céu. Pior do que o da orelha, dessas duas partes aqui, é o piercing do umbigo. Juro pra vocês. Juro. Gente, meu Deus do céu. O que era aquilo? Parecia que eu ia morrer. Tô te falando. Tô te falando sério. Meu Deus, que vergonha da mulher que fez o piercing, porque foi uma mulher, né? Meu Deus do céu, gente. O tanto que eu acho que eu chorei. Eu chorei de verdade. Chorei muito. Muito mesmo. Mas assim, eu não fui muito escandalosa, não, mas. Gente. E olha que olha que eu não sou escandalosa pra fazer piercing, tá? Não sou. Não sou de chorar, não sou de espernear. Gente, eu quase morri. Quase morri. Eu acho que eu tava chorando. Juro pra vocês, eu não tava esperneando, não, mas eu tava chorando. E eu fiz e deu errado, vocês acreditam? Deu muito errado. Acho que foi maus cuidados meus também. Eu gosto de usar roupa apertada. Aí não podia usar roupa apertada nos primeiros dias. Eu só tinha roupa apertada. Não tenho nem uma roupa folgada. Nem uma roupa que não fique roçando no piercing. Eu não tenho, entendeu? Eu só tenho roupa que fique mostrando a barriga pra não roçar no piercing, sabe? Só que eu também não ia usar porque eu tava muito gordinha. Então, todas as roupas que eu usava roçava no piercing e não podia. Eu acho que era por causa disso. E também teve o aniversário do meu irmão. A gente foi pra uma lancha ali no Lago Paranoá. Como é lago, né? Eu acho que eu não podia mergulhar. Mergulhei com piercing, nem cicatrizado não tava. Entrei nesse lago, daí pra frente foi só pra trás. Aí começou a infeccionar, vermelho muito meu umbigo. Nossa, ficou a coisa mais feia do mundo. E aí o meu piercing, gente, ele começou a ir pra frente, assim, sabe? Ai, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar.
Me dá agonia. Gente, o meu piercing eu limpava ele assim, ó, porque tem que limpar, sabe? Aí na hora que eu tava limpando, parecia que ele ia rasgar. Na hora que eu tava limpando, ele parecia que ia rasgar minha pele assim do umbigo. Ai, que agonia, meu Deus. Aí um belo dia eu fui tomar banho, né? E tava só, juro pra vocês, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Tava só uma pelinha assim, ó, um fiapinho de pele, sabe? É como se tivesse comido a pele todinha, tivesse só um fiapinho de pele assim. Tava só um fiapinho de pele assim, quase caindo no meu piercing. Parecia que tava segurando meu piercing era só uns três fiozinhos de linha, assim, ó, de pele. Meu Deus do céu, gente. Aí eu, quer saber de uma coisa? Eu vou arrancar logo. Arrancar não, espera, calma. Eu vou tirar logo esse piercing daqui antes que ele caia e me dê uma agonia de lascar. Aí eu peguei e tirei ele assim, ó, de uma vez. Ai, meu Deus. Mas também eu não rasguei minha pele, não. Eu tirei assim, com todo cuidado, sabe? Logo eu, meu Deus, a pessoa mais frescurenta do mundo sou eu pra negócio de dor. Meu Deus, eu não posso ver negócio de sangue, negócio de dor, negócio de machucado. Meu Deus, não é comigo. Aí eu tirei assim, ó. Porque ele é assim, ó. O piercing, ele é assim, ó, sabe? Ele tem uma bolinha aqui brilhante e uma bolinha aqui embaixo. Ele é assim, tipo, curvado. Aí, pra tirar ele, eu tive que fazer assim. A pele tá aqui, né? Aí, pra tirar ele, eu tive que fazer assim, ó. Quando ele tava aqui, eu fiz assim, ó. Pronto. Aí saiu, não rasgou, não. Só que hoje em dia eu tenho uma cicatriz bem feia por dentro do umbigo. Não ficou por fora do umbigo. Não é perceptível pra todo mundo ver, não. Mas ele tá por dentro do umbigo, sabe? Se eu estiver deitada assim, alguém ficar olhando pro meu umbigo na parte de dentro, assim, dá pra ver. Porque não é dentro do umbigo assim, reto. É dentro. É tipo a barriga tá aqui, é como se fosse aqui, ó. Por aqui por cima, entendeu? Porque o umbigo tá aqui, ó. Não é aqui no umbigo, é aqui por cima, né? Porque a gente faz é aqui, né? No umbigo. A gente faz o piercing, não é no umbigo, é aqui. Vocês entenderam, né? Aí não dá pra ver, não. Só se você ficar olhando muito assim pra parte de dentro, dá pra você ver que tem uma cicatriz ali do piercing. E também se você pegar no meu umbigo, assim, ó, dá pra você sentir a cicatriz por dentro, assim, do meu umbigo. Porque ainda bem, meu Deus, que ele não ficou na parte de fora da barriga, assim, do umbigo, que ia ficar muito na cara, né? Ficou por dentro, assim, quase não dá pra ver, sabe? Mas eu não quero mais fazer de jeito nenhum. Gente, me dá agonia até hoje de falar, me arrepio todinha. Ah, Maria. Foi tenso, foi muito tenso. É um piercing que eu acho muito lindo até hoje. Se não tivesse acontecido isso comigo, eu tava com ele até hoje, mas gente, meu Deus, que agonia. Meu Deus, eu não tenho mais coragem de fazer ele, não tenho. Real. Por enquanto eu não tenho mais vontade de fazer nenhum. Eu tô quietinha com esses aqui que eu tenho. Eu acho eles muito lindos, não tenho vontade de tirar. E só não tenho no umbigo porque deu errado. Senão eu tava com ele. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite. E os shorts, gente, que são os vídeos pequenos, são os vídeos curtos aqui do YouTube, eu posto todo santo dia, tá? Estamos rumo a 3.000 seguidores aqui no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever para me ajudar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.